Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eita, glória a Deus. Hoje, noite de terça-feira, dia 21 de junho de 2022. Eu louvo a Deus pela vida do nosso amado e querido irmão Diácono José Alberto. Tem a minha mesma fé, combatendo. O objetivo dessa live é combater contra a heresia do dízimo. Lembrando que a gente tem nada contra pastores. Nós estamos aqui para falar mal de pastores, até porque a Bíblia já fala, em Isaías já fala mal de pastores fraudulentos, Ezequiel fala dos maus ungidos, e Isaías e Mateus fala, Jeremias fala dos pastores, então não precisa da gente falar. Mas estamos aqui para combater a heresia do dízimo, não a vida pessoal do pastor. Inclusive a gente temos amigos pastores, né? É verdade, senhor. E nós não somos juízes, mas nós temos moral para combater a heresia do dízimo do sistema religioso, amém? Amém. E se você quer aprender, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Não é inscrito ainda no canal do Diácono José Alberto, o canal Josias Dias, se inscreva agora, é de graça. É verdade. É de graça, você não paga nada. Ajude, compartilhe, né? Compartilhe. O único que paga alguma coisa é eu e o Varão aqui, ó. É verdade. Porque para combater contra o dízimo, vai ser perseguido, você é perseguido, não é? Com certeza. É caluniado, desprezado só por causa dessa mensagem do dízimo. Então, para pregar tem que ter raiz, convicção, não? Mas nós estamos aqui por amor à sua alma. Graças a Deus, os irmãos aí me chamava irmão de Josias de fariseu. Fariseu. Mas quando a gente começou a pregar sobre a questão do dízimo, Josias, quem é realmente fariseu, o irmão passou por ali e disse, fariseu. Eu disse, quem é fariseu? É você? É eu mesmo, é eu. Quer dizer, ele mesmo disse que, não, pelo que a gente está pregando, ensinando aqui, ele confirmou que ele era fariseu. Exatamente, porque ele está dentro do templo, mas está vivendo judaísmo. Judaísmo, é verdade. Judaísmo. Malaquia é Velho Testamento, é judaísmo. Glória a Deus, Então, glória a Jesus. Fariseu. Todo dizimista se torna um fariseu. É verdade. Irmão Josias vai ler 2 Pedro, capítulo 3, a questão de Pedro aí, ter citado o nome de Paulo, né? Ter citado o nome de Paulo, glória a Deus, até o versículo 18. O capítulo 3, versículo 15, né? 15 até o 18. Para onde glória de Jesus. E eu vou ler aqui em Gálatas, carta do apóstolo São Paulo, né? Porque o apóstolo São Paulo, ele escreveu ao todo 13 cartas, né? 13 livros no Novo Testamento. E o que eu vou ler aqui, o irmão Josias vai confirmar aí, para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler Gálatas capítulo 1, versículo 6. Versículo 6, 7 e 8. Entenda bem como é que diz assim. Maravilho que tão depressa passei daquilo que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmo, o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Glória a Deus, glória a Jesus. Quero só repetir, ó. Maravilhas que tão depressa passei daquilo que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Aí Paulo ia ver, se nós mesmos, ou alguns do céu, vos anunciar outro evangelho, além do que eu vos tenho anunciado, seja anátema. A palavra anátema quer dizer maldição, né, José? Maldiçoado. Não aceite outro evangelho além do que você tem recebido. Agora, irmão Josias, vai ler aí essa questão. 2 Pedro 3,15 ao 18 diz assim: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. 16. Falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Condenação. 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais justamente arrebatado e descaiais da vossa firmeza, mas antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória,
assim agora como no dia da Da eternidade. eternidade. Eita, Josias, nós estamos vivendo, aqui no Brasil, nós temos praticamente aí digamos que vamos considerar 120 anos de Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo tem... o Evangelho, eu digo o Evangelho por quê? Porque quando começou as igrejas evangélicas aqui, quando começou através de muitas igrejas, né? Porque se for olhar, qual é a igreja mais antiga aqui, a igreja mais antiga evangélica? A gente sabe que da história da igreja, a igreja evangélica no Brasil, a mais antiga se chama Congregacional, que é mais antiga no Brasil. Aqui no Brasil ela é a mais antiga. Antiga do que a Batista, Assembleia de Deus, outras e outras denominações. Então, a Congregacional é a igreja mais antiga que tem. Né? Eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus. Josias já veio do berço evangélico, que aceitou, os pais dele aceitou Jesus lá na igreja cristã, a igreja evangélica cristã, né? E por aqui nós continuamos pregando a palavra de Deus. Mas com o passar do tempo, porque o evangelho já foi anunciado lá em Jerusalém, lá dentro de Israel, então tem mais de 2000 anos, né, Jesus? Tem mais de 2000 anos que o evangelho foi pregado, anunciado, e foi diretamente de Israel que saiu o evangelho de Cristo. Mas só que dentro de Israel, antes do evangelho de Cristo, qual era o evangelho que tinha? O judaísmo. Não era, Josias? Era o judaísmo, a lei de Moisés. A lei de Moisés é que atuava, que era anunciado lá dentro de Israel. Por quê? Porque foi um povo, a história do povo hebreu, né? A história do povo hebreu, que já veio lá de Abraão, saiu do lombo de Abraão, o povo hebreu, com o caso judeus, né? E esse povo foi escravizado no Egito por 400 anos, ao total todo 430 anos. Então, que eles permaneceram lá dentro do Egito, saindo do Egito, Deus dá a lei, os mandamentos, né? A lei, estatuto para toda Israel, depois que esse povo saiu do Egito. Então o povo saiu debaixo de quê? Saiu da lei, estatuto e juízo. Malaquias capítulo 4, versículo 4. Veja, Josias. Vamos ler aí para a glória do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque hoje, Josias, se os apóstolos existissem hoje, os apóstolos, Paulo e os demais apóstolos, ele vivesse hoje, em pleno século XXI, ele simplesmente vomitaria todas as igrejas evangélicas. Com certeza. Ele vomitaria porque tem muitas heresias no meio das igrejas evangélicas. Eu não falo nem a igreja católica, porque a igreja católica né, Josias, já vive errada mesmo, né? Já vive na prática da idolatria, de tudo aí, para aquele negócio todo. Porque eu tenho certeza que se fosse os ingleses que tivessem descoberto o Brasil, pode ter certeza que o Brasil era 100% tudo evangélico. Por quê? Porque os ingleses, quando descobriram os Estados Unidos, foi descoberto por quem? Por pastores evangelistas. Aqui o Brasil foi descoberto por quem? Pelos portugueses. Quem é português? Portugal, da Itália, Roma. Então de Roma veio o quê? Veio a questão da igreja católica, que foi descoberto que realmente Dom Pedro I, Dom Pedro II era católico, né? Católico, eles fizeram a primeira missa aqui no Brasil. Então o Brasil foi descoberto pelos católicos, quer dizer, por Roma. Não foi descoberto pelos ingleses. Se fosse pelos ingleses, então os Estados Unidos, ele se nomeia o país protestante, assim como a Coreia do Sul, que é totalmente protestante lá. Todo o povo lá é protestante, quase a maioria, né? Com certeza a grande maioria é protestante. Então, o Brasil, pela misericórdia de Deus, com o passar do tempo, que 100 e poucos anos vem aí as pessoas ouvindo o evangelho, né? Mesmo com mistura, mesmo o evangelho com mistura, mas as pessoas, graças a Deus, estão aí chegando aí com certeza, não sei quanto por cento, mais de 70% aí, graças a Deus, o povo evangélico, né, José? É uma classe muito, quer dizer, um número muito grande que vai crescer, daqui por diante vai crescer, porque é a volta de Jesus, Mas aqui a gente vai tirando dúvida, questão de que de muitas coisas, porque depois, quando o evangelho saiu de Israel, quando já tinha o judaísmo, então parece que o evangelho saiu junto com o judaísmo, José. Saiu junto com o judaísmo. Por quê? Entenda bem como é que é as coisas.
Você leu aí Malaquias, foi? Malaquias 4:4, né? 4:4. Que diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo o Israel, e não são os que são os estatutos e juízo. Lei, estatuto e juízo. Lei, estatuto e juízo. Quer dizer, o povo saiu debaixo da lei de Moisés, do estatuto e juízo. Lei, quer dizer, judaísmo. Então o povo saiu debaixo dessa questão de tirar da cabeça do povo, porque Deus teria que tratar agora com mais de 2 milhões de hebreus para tirar toda a contaminação daquilo que eles aprenderam dentro do Egito, né, que seria a idolatria, a feitiçaria, tudo que o Egito ofereceram ao povo hebreu, porque lá ele não tinha lei, não tinha mandamento ainda, porque a lei, os mandamentos, o estatuto foi escrito depois que eles saíram do Egito. Então, para Deus tratar com mais de 2 milhões de hebreus, teria que tirar da cabeça dos hebreus toda a contaminação de que eles aprenderam dentro do Egito, que seria o quê? Seria o paganismo, não é judaísmo, é o paganismo, entendeu? Que lá o povo vivia adorando as imagens de escultura, vivia lá servindo aos deuses da mitologia grega. Então, quando o povo sair de lá, teria que sair debaixo dos estatutos. Mas a lei do estatuto e juízo durou quantos anos? 1.300 anos. 1.300. Agora você observe. 1.300 anos, o povo debaixo daquela questão, daquilo que era rituais, daquilo que era costume, uma coisa costumeira, entendeu como é que é as coisas? Aquilo que você praticava, que Deus deu para o povo praticar na questão de quê? Os dízimos, né? Vê isso, a questão dos dízimos, a questão da circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica, e tudo isso, tudo que estava ligado à lei de Moisés, isso era um jugo, foi um fardo por 1.300 anos nas costas de todo judeu, Josias, para o povo praticar. Então isso só pararia mesmo, só chegaria ao fim com o quê? Com a vinda de Cristo. Com a vinda de Cristo. Então, quando Jesus chegou, quando Jesus veio dentro de Israel, estaria lá o quê? O templo de Salomão, dentro de Jerusalém, estaria também o Torá, que é o Velho Testamento, que é quando Jesus veio ainda. Jesus ele não trouxe, no caso, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, porque Jesus agora ia começar a chamar os apóstolos, né? Os apóstolos, para quem não sabe, os apóstolos é judaísmo. Era só judeus que viviam aguardando a vinda de Cristo através do Torá, porque o Torá falava muitas vezes da profecia a respeito de Cristo, a respeito de que Jesus viria. Mas eles achavam que Jesus viria a partir do templo de Salomão, José. Eles achavam, né? Porque lá tinha o sacerdote, né? O sacerdote levita, que é o sacerdote da tribo levítica, que veio do lombo de Moisés, ou seja, do lombo de Abraão. E eles esperavam, todos os judeus esperavam isso. Mas é aquela questão, só que depois quando Jesus veio, aí surgiu de lugar diferente. Porque entenda bem como é que é as coisas. Jesus, quando nasceu, foi levado ao templo. Foi passar pela circuncisão, né? Porque estava debaixo da lei, né, José? Foi debaixo da lei. Agora, e João? A Bíblia diz que João foi levado ao templo de Salomão para passar pela circuncisão, José? Não. Foi não, a Bíblia não fala que João foi levado ao templo para ser. Então, quando João apareceu dentro de Israel, João apareceu diretamente do deserto, não apareceu do templo de Salomão. José? Talvez ele aguardasse, esperasse o sacerdote, que João Batista ou viesse anunciar a graça, viesse diretamente do templo de Salomão. Mas a Bíblia não mostra, a Bíblia não fala, é isso aí que eu desafio até os pastores, padres, e para estudar essa questão, porque por que João Batista nunca entrou no templo de Salomão, José? João Batista era o desigrejado e não tinha a cobertura espiritual de João Batista, não era o templo de Salomão, não era o livro lá. Não era questão, por quê? Porque a gente vai tomar por base aí, veja aí, José, esse capítulo 1 de João, versículo 16 e 17. Você vai ver porque João nunca entrou no templo de Salomão. É o nosso caso, que a gente nunca deve entrar no judaísmo. Nós não precisamos de judaísmo, não. Nós precisamos do cristianismo, não. Nós temos que estar na questão de João aqui, na razão de João, a gente tem que estar nisso aqui, ó. Veja aí, José. João capítulo 1, versículo 16 e 17. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça,
Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então não era o objetivo, não era o plano de João aparecer em Jerusalém e procurar logo o sacerdote. Não, ele não procurou o sacerdote. Então ele procurou quem? Ele procurou pregar o evangelho dentro de Israel e levar as pessoas a se batizar. Então as pessoas iam se batizar. Mas as pessoas que iam se batizar, José, já eram pessoas que viviam lá dentro do templo. Só que João nunca entrou dentro do templo de Salomão. Por que João nunca entrou dentro do templo de Salomão? Porque lá o povo vivia o judaísmo. Porque lá dentro do templo eles viviam o judaísmo. Então não era o objetivo, João, não era o propósito de João descer ao templo de Jerusalém, ou descer no templo de Salomão. Então, aí Josias vai ler aí, Josias vai ler 23 de Mateus, Josias. 23 de Mateus, a gente sempre vai tentando aqui convencer as pessoas a crer na palavra de Deus e tirar conclusões, meu amigo. Por quê? Porque se o discípulo, os apóstolos, existissem hoje, no pleno século XXI, com certeza os apóstolos iam vomitar as igrejas, principalmente muitas igrejas evangélicas. Não estou dizendo todas as igrejas evangélicas, mas ia vomitar. A maioria das igrejas não ia gostar da pregação do apóstolo Paulo. Nem Paulo, Paulo não pregou dízimo, e as igrejas estão pregando dízimo. Paulo não pregou judaísmo, e as igrejas, queiram ou não, estão pregando judaísmo. Entendeu? Aí por que João não entrou no templo de Salomão? Veja aí, José, por que ele não entrou? Mateus 23, versículo 2 e versículo 4. Por quê? Porque lá está vivendo isso. Eu gosto dessa leitura. Dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados escriba e fariseu. Observai, pois... Não, agora veja o versículo 4. O 4. Eu vou ler de novo o 2. Dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados escriba e fariseu. 4 diz versículo 4. Pois atam o fardo pesado e difícil de suportar e os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. Sentado na cadeira de Moisés estava sentado quem? Os escribas e fariseus. Quem sentava na cadeira de Moisés estava aplicando o quê? A graça? Não, o judaísmo. O judaísmo. O judaísmo. Então não era o propósito de João viver o judaísmo. João era 100% graça, 100% graça. Assim como eu tenho que ser 100% graça, Josias tem que ser 100% graça, a igreja tem que estar 100% graça, sem judaísmo. Por quê? Porque pondo um jugo, fardo pesado, difícil de suportar. Mas o que era o fardo? O fardo era um jugo de 1.300 anos. Uma questão do que, Josias? Os dízimos, circuncisão. Porque entenda bem, os dízimos de ano em ano, de 3 em 3 anos, para levar para os sacerdotes, para distribuir às viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os pobres. O que mais? As mulheres ficavam grávidas, tinham que levar seus filhos para levar para o templo, para fazer a circuncisão. Olha só, o sacrifício de animais que o sacerdote teria que matar, degolar o animal pelo pecado do povo. A questão do que? A oferta alçada, o que mais tinha? A guarda do sábado, festa judaica, então isso era o fardo. Fardo de 1.300 anos, que só podia tirar quem era Josias? Gálatas, Josias. O apóstolo Paulo, vamos lá para Gálatas. Pedro disse aqui, né? Olha, examinar as cartas de Paulo, irmão. Olha, tem por salvação a longa idade do Senhor, como também nosso amado irmão Paulo, vos escreveu segundo a sabedoria que foi dada, escrevendo assim de todas as suas epístolas, que é a ponto difícil de entender que os outros e doutos, olha, torce igualmente as outras escrituras para a sua perdição. Tenha cuidado, irmão. Tenha cuidado. Agora veja, Josias. Gálatas Capítulo 3, versículo 25, Josias. 23 ao 25. Veja aí. 23. Enquanto testaria todos os judeus ainda nessa prática do dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, para o sábado judaico. Mas isso já apontava para Cristo. Porque ele queria seu fim. Porque enquanto Jesus não viesse, estaria todo o mundo ainda debaixo da lei de Moisés. Porque o próprio Jesus Cristo, ele nasceu debaixo da lei e foi passar pela circuncisão. O único que cumpriu a lei foi Jesus. Foi o único que cumpriu com a lei. O único que cumpriu com a lei de Moisés foi Jesus Cristo. Então, ele está aqui escrito, porque, veja aí, a lei, enquanto Jesus Cristo não viesse, estaria todos os judeus aí debaixo do judaísmo. Mas depois que Jesus fez, já não estão mais debaixo da lei, nem tão pouco do judaísmo. Veja. Gálatas 3, 23 diz assim: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e cerrados para aquela fé que se havia de manifestar. 24. De maneira
que a lei nos serviu de aio para quê? para nos conduzir a A Cristo, Cristo. A lei de Moisés nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. E a do 25? para que pela fé possamos justificar. Ser justificado. Pela fé em Cristo fôssemos justificados. Não na lei de Moisés mais. 25. Mas depois que a fé veio, Depois que Cristo veio, já não estamos debaixo do aio. do aio, ou seja, da lei, ou do judaísmo de Moisés. Não Dízimo. estamos mais do dízimo, da circuncisão, sacrifício de animais guardados, sábado, festa judaica, porque estamos livres. Livre quem? Em Cristo, porque Ele trouxe a liberdade para todos os judeus, tirando o jugo e o fardo de 1.300 anos das costas de todos os judeus. 11 de Mateus. 11 de Mateus, capítulo 28 até o 30, Josias. Olha, irmãos, é coisa gloriosa você saber disso. Eu digo isso porque se os apóstolos estivessem hoje aqui no século 21, no Brasil, os apóstolos tivessem, ele ia vomitar a maioria das igrejas evangélicas. Ele ia vomitar. Vomitar, veja aí, Josias. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo É leve. E veja aí, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo e o fardo de 1.300 anos, que estariam os caras lá dentro do templo de Salomão, sentados na cadeira de Moisés. Quem está sentado na cadeira de Moisés, Escribas e fariseus. Uma cadeira que Moisés nunca sentou. Apesar que Moisés nunca sentou nessa cadeira, é verdade, Josias. Por quê? Porque Moisés morreu lá no deserto. Moisés não entrou em Canaã. Então, o rei Salomão fez esse templo, além da arca, do concerto, ele pôs lá a cadeira para alguém sentar lá e aplicar o quê? Aplicar a lei, estatuto e juízo. Mas essa lei, estatuto e juízo estaria com seus dias contados. O templo estaria com seus dias contados, porque Jesus profetizou a queda do templo, Mateus 24, 2, né, Josias? Vamos ver tudo isso? Não ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então Jesus já profetizou a queda do templo, porque enquanto o templo de Israel e Jerusalém, o templo de Salomão tivesse erguido, sempre ia haver neguinho sentado, sempre ia haver escribas e fariseus pondo um jugo e um fardo nas minhas costas, nas tuas costas, para a gente praticar. O que era isso? Judaísmo. Por que João nunca entrou lá? Por quê? Porque João sabia que lá estava vivendo o jugo, vivendo o fardo de 1.300 anos. Por isso que João estava lá, lá aonde? Estava lá no Rio Jordão fazendo o quê? No Rio Jordão ele estava pregando a graça, anunciando a graça, batizando, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Então a lei de Moisés, alguém estaria vivendo. Quem estaria vivendo? Quem estaria vivendo o judaísmo, Josias? O fariseu. E fariseu, Jesus manda fazer. Tem crente fariseu vivendo a lei. Fariseu. Porque no capítulo 23, quando Jesus entra dentro do templo, Jesus dá lá, Jesus repreende a liderança de Israel. O que Jesus diz? Chama todo de quê? De hipócrita. Chama os fariseus, escribas, sacerdotes, tudo de hipócrita. Olha, vocês fecham a porta do reino dos céus aos homens, nem entra, nem deixa entrar os que estão entrando. Ai de vocês que fecham a porta do reino dos céus aos homens, nem entra, nem deixa entrar os que estão entrando, os que estão entrando. Ai de vocês que entram na casa da viúva, devoram com a viúva. Ai de vocês, esse hipócrita, já se chama todos esses de hipócrita. E aí a gente diz o quê? Mas ainda, ai de vocês que dão dízimo do hortelã, do entre comigo. Então, Jesus está mandando dar o dízimo? Não, Jesus está lá repreendendo, Jesus estava tentando tirar todos eles do judaísmo, porque agora vem a graça, entendeu? Porque João nunca entrou no templo de Salomão? Porque ele chegava e ia fazer o quê? E ele ia ver os caras lá sentados na cadeira, o quê? Fariseu. E Jesus diz o quê? Tenha cuidado. Cuidado com o fermento do fariseu e a sua doutrina. 16 de Mateus, Josias, 16 de Mateus. Aí você vai ver, por isso que o irmão disse mesmo assim, quando o irmão gritou comigo, disse, fariseu, eu disse assim, quem eu? Ou você? Ele disse, sou eu mesmo. Oh, glória. Então, porque o irmão está aprendendo, o irmão aprendeu. Veja aí. 16 de Mateus, versículo 11 e 12. 11 e 12 diz assim: como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardaste do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Esse negócio de dízimo hoje pregado na graça, depois da cruz, isso é doutrina de fariseu. Fariseu, meu irmão. Por quê? Porque no capítulo 27, o versículo 51, Jesus contava na cruz, o que foi que aconteceu? O véu se rasgou dentro do templo. O
véu se rasgou dentro do templo. Quando uma pessoa entrava dentro do templo, porque o sacerdote, já nos dias de Moisés, se entrasse no Santo dos Santos, ele teria que entrar amarrado, Josias, tem que entrar amarrado. Porque quando ele chegasse lá no lugar do Santo dos Santos, se ele tivesse pecado, ele morria. Então era puxado pela corda, entendeu? Puxado pela corda. Só que lá na cruz, quando Jesus estava na cruz, o véu se rasgou lá dentro. Quando o véu se rasgou lá dentro do templo de Salomão, que era necessário o véu se rasgar para sair o sacerdote levita, o sacerdote da ordem de Abraão, né, que veio do ombro de Abraão, né, que veio do ombro de Abraão, então que era sacerdote humano, quando o véu se rasgou, poderia entrar lá quem fosse, podia entrar um ladrão, podia entrar uma prostituta, que não fazia mais nada. Já pensou? Não podia fazer mais nada. Por quê? Porque o templo já estava profanado, o altar já estava profanado pela própria liderança de Israel. Quando Jesus entra dentro do templo, eu chamo ele de quê? De tudo hipócrita e ladrão. Não fazia da casa do meu pai convite de ladrões. Então, veja como é que estava a situação do templo. E Jesus disse, não vê tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que o céu é derrubado. Então está aí um templo, mais de 2000 anos, destruído para quê? Para que a graça do Senhor Jesus Cristo viesse para todas as nações, mas que o Evangelho de Cristo saísse o judaísmo, não quero que trouxeram o judaísmo. Trouxeram o judaísmo, quando o Velho Testamento foi por Cristo abolido. Veja, Josias, porque aqui já está, Josias. Está aí 26, falta 4 minutos. 4 minutos, Josias, veja aí. Então, essa questão, querido, porque o Velho Testamento foi por Cristo abolido. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14 e 15. O Velho Testamento foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, quando é lido o Torá, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converter a Cristo, então o véu se tirará. Então, todos os judeus têm que aceitar Cristo e abandonar o judaísmo. E os pastores do século XXI têm que também tirar do meio da igreja o judaísmo. Essa questão de dízimo, guarda de sábado, essas coisas que estão dentro da lei de Moisés, que já foi abolido por Cristo. Então, você quer ser arrebatado? Você quer ser arrebatado? Então, se você quiser ser arrebatado, você tem que morrer em Cristo, não em Moisés. Se você estiver dando dízimo ou guardando sábado, você vai morrer em Moisés, não vai morrer em Cristo. Meu Deus, aí os irmãos vão dizer assim, pronto, agora vamos. E agora, e meus antepassados que morreram dando dízimo, guardando sábado, meu irmão, o caso pegou e agora os pastores vai ter que explicar isso para o povo, José. Vai ter que explicar, porque eu disse aqui, se os apóstolos estivessem vivendo hoje, em pleno século XXI, eles vomitariam as lideranças do Brasil, as lideranças evangélicas. Com certeza. Não digo não todos, porque a maioria dos pastores ia ser vomitado pelos apóstolos. Porque quando Paulo chega lá em Gálatas, que não vê os apóstolos andando conforme a verdade do evangelho, Paulo chega lá, repreende Pedro. Agora Pedro está lá em 2 Pedro, está dizendo, olha, irmão, tem por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que foi dada, escreveu assim todos os epístolos, que aponta e fez entender que os outros torcem as mesmas escrituras para a sua própria perdição. Mas antes de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o motivo de muitas religiões ou seitas se levantar no mundo se chama Velho Testamento. Não é Novo Testamento não, gente. Não é Novo Testamento, é Velho Testamento. É por isso que muitos... Querem logo pregar Malaquias. Vai pregar Malaquias, vai pregar isso, vai pregar aquilo. Esquece que Jesus pregou, não juntei tesouro na terra. Esquece que Paulo pregou aqueles que querem ser ricos em imitações, vai com ciência, que esse é o evangelho da graça. Eles estão pregando o evangelho quando Paulo disse aqui, maravilha de que não depressa passei daquilo que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, trazendo fábula, inventando coisa dentro do meio da graça, trazendo judaísmo, fábula judaica para o meio da igreja. Por meio da igreja, dá dízimo, dá isso, dá aquilo. O crente que não tiver sendo nada da igreja, para mim você não vai nada. Se você der o dízimo, você é para o inferno. Se você não guarda sábado, você tem que ser justificado pelo sábado. Se você não guarda sábado, você não vai ser justificado. Quando Paulo diz que ninguém será mais justificado pela lei de Moisés. Gálatas 5, o capítulo 5, né, e o versículo 4. Pois todo aquele que tentar se justificar pela lei de Moisés, da graça tem que cair. Se você tentar se justificar por dar dízimo, guarda sábado, festa judaica, você caiu da graça há muito tempo. Já caiu da graça há muito tempo, querido. Já caiu, entendeu? Por quê? Porque a lei, o fim da lei é Cristo. O fim da lei de Moisés é Cristo. Romanos capítulo 4, versículo
Capítulo 10, versículo 4. Capítulo 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Josias está quase chegando aí ao final, né, Josias? Consideração final. Eita, consideração. Olha, irmão. Olha, pregação boa, irmão. Vamos ler a Bíblia, gente. Vamos ler a Bíblia. Vamos se pegar a graça, viu? O João Batista nunca entrou no templo de Salomão. O templo de Salomão que existe aí em São Paulo. Se você entrar lá, você vai pregar dízimo. Você vai viver do dízimo. Você vai fazer isso. Você vai fazer aquilo. Porque está no judaísmo. Está no judaísmo. Não está no cristianismo. Não se iluda com placa de igreja. Jesus Cristo é o Senhor. É fulano, Jesus Cristo do Calvário. Fulano isso. Vá lá saber lá dentro como é que é o sistema. Vá ver como é que é lá dentro. Vigie, porque enquanto você prega Cristo lá fora, você vai viver o judaísmo lá dentro. Cuidado, meu irmão. Vigie com essa igreja evangélica que diz que está pregando a graça, mas está com mistura, tá? Está com mistura. Está com mistura. José ainda tá, né? Porque o José aqui, a gente pregou aqui, só deu 30 minutos de José. Chega 30 minutos, aí para tudo aí, mas... Aí para tudo, né? Graças a Deus, mas continua por aí, ó. Né? Aquele negócio todo. Então, meu amado, a Bíblia é a palavra de Deus. Aí Paulo diz aqui, ó. Paulo diz: mas se ainda nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Assim já vos disse, e agora digo de novo. E vos digo: se alguém vos ensinar outro evangelho, além de que já recebeste, seja anátema. Se você receber um evangelho da graça de Cristo, e o cara vem pregando judaísmo, e o cara vem pregando terra, o cara vem pregando isso, o cara vem pregando aquilo, não aceite, meu irmão. Isso é, olha, ei, irmão, isso é abominação, meu irmão. Isso é anátema. Anátema, você abraçou o evangelho de Cristo, então você tem que abraçar o evangelho de Cristo. Por isso que João veio 100% graça. Por isso que João nunca desceu o templo de Salomão, porque se ele descesse o templo de Salomão, ele ia se dar de frente com os caras vivendo o quê? O judaísmo. Vivendo o judaísmo, o cara levando dízimo, fazendo circuncisão, sacrifício de animais, guarda o sábado, festa judaica. Por quê? Como Josias disse, acautelai, cuidado com o fermento do fariseu e sua doutrina. E agora você sabe que o seu pastor é um fariseu e você não sabe. Você que dá o dízimo é um fariseu e não sabe. Você que guarda sábado é um fariseu e não sabe. Agora você está sabendo. Você está sabendo, porque os apóstolos eram isso. Vamos lá, Gálatas, né? Já estamos aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Paulo está dando testemunho lá, que ele saiu do judaísmo. Diz aqui: mas faço-vos saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Olha, o evangelho que foi anunciado não é segundo os homens, porque a Paulo agora não aprendeu de homem mais não. Diz aqui, ó: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Cristo. Se você não recebeu o evangelho pela revelação de Cristo, você é fácil, é uma presa fácil de ser enganado pelos homens. Pelos homens. Por quê? Porque simplesmente você não está, além de não ler Bíblia, vai para a igreja só escutar o cara pregar, o cara falar, e quando você pensa que é daquele jeito, está brigando no meio da rua, discutindo com quem sabe, e querendo até fazer arte. Josias, entendeu? Porque quando eu comecei a pregar a graça totalmente, quando eu comecei a viajar, fui em Recife, as igrejas se levantou contra mim, e disseram, me chamando, até o pastor que estava pregando dízimo lá em cima da igreja, em cima do púlpito, que incentivava o pessoal a dar dízimo, ele disse: veio aí, cuidado, vigia, meu irmão, vigia. Quando viu você lá, quando viu eu, aí pronto, aí recebi um convite para eu ir lá, não sei onde, aí pronto, quando eu